Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre cálculo vetorial sob contexto do espaço vetorial euclidiano de 3 dimensões. Dando então prosseguimento, vamos aqui separar os resultados obtidos. Então nós temos aqui, nós podemos afirmar que a derivada de z em relação a y, a derivada parcial de z em relação a y é igual a zero, a derivada de y, parcial de y em relação a z é igual a zero. Também nós mostramos que a derivada parcial de ρ em relação a y é igual a seno de φ. Muito bem, então agora vamos fazer outra obtenção, que é exatamente calcularmos a derivada parcial de φ em relação a y. Derivada parcial de φ em relação a y, isso é derivada parcial em relação a y aplicada sobre o arco tangente de y dividido por x. Devemos recordar, com base no nosso modesto, básico e introdutório curso sobre cálculo diferencial e integral sob contexto da análise real, disponibilizado ou cujas aulas estão coligidas, compiladas, reunidas e disponibilizadas, exibidas em uma playlist. Playlist essa disponível, exibida no nosso canal, intitulado Professor Damião Meira, canal este sediado e hospedado na plataforma do YouTube. Nesta tal playlist de cálculo diferencial e integral sob contexto da análise real, nós mostramos que a derivada em relação a x, o operador de derivada em relação a x aplicado sobre o arco tangente de f de x é igual a 1 dividido por 1 mais f de x elevado a expoente 2 multiplicado pela derivada de f de x em relação a x. Desse modo, podemos aqui continuar o cálculo fazendo 1 dividido por 1 mais y elevado a 2 dividido por x elevado a 2 multiplicado pela derivada parcial em relação a y de y dividido por x. Então nós temos 1 dividido por x multiplicado por x elevado a 2 mais y elevado a 2 dividido por x elevado a 2, e aqui a derivada ordinária em relação a y aplicada sobre y, que é exatamente igual a 1. Nós temos então x dividido por x elevado a 2, temos x, divisão de frações, x dividido por x elevado a 2 mais y elevado a 2. Sabemos que a derivada parcial de φ em relação a y é quanto que vale x? Rho cosseno de φ. X elevado a 2 mais y elevado a 2 é necessariamente ρ elevado a 2. Então nós temos cosseno de φ dividido por ρ. Muito bem, de modo que nós podemos construir a derivada parcial em relação a y, finalmente podemos construí-la da seguinte forma. Aqui nós temos derivada parcial em relação a y é igual a derivada de ρ em relação a y é seno de φ multiplicado pela derivada parcial em relação a ρ mais a derivada de φ em relação a y, que é cosseno de φ dividido por ρ, derivada parcial em relação a φ, mais zero multiplicado pela derivada parcial em relação a z. Então, derivada parcial em relação a y é seno de φ, derivada parcial em relação a ρ, mais cosseno de φ dividido por ρ, derivada parcial em relação a φ. Temos esse outro importante resultado. Muito bem, vamos encerrar a aula nesse ponto e retomaremos oportunamente. Muito grato à atenção de todos vós que prestigiais o nosso modesto canal. Muito obrigado a todos.